faz para o Senhor tudo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos sendo machos. Porém a todo o primogênito dos meus filhos eu resgato. E será isso por sinal sobre tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Os judeus chamavam esta prática de Pidyon Haben. Pidyon significa redenção, resgate, e Ben, filho. Portanto, o resgate do filho. A primeira dessas palavras encontra-se no Salmo 49, versículos 8 e 9, que declara: Um homem é incapaz de redimir outro ou de pagar a Deus por seu resgate, qualquer que seja o preço pago por uma vida. Este tema da redenção de filhos é muito presente na cultura dos judeus, tanto nos tempos da Bíblia como nos dias em que vivemos. Segundo o que está escrito na Torá, a coleção daqueles 5 primeiros livros da nossa Bíblia cristã, devido ao pecado de Adão e Eva, todos nós nascemos de certa forma presos ao pecado, alienados de Deus e afastados de seus caminhos. Como diria Santo Agostinho, todos nascemos com uma tendência para o mal. Mas o próprio Agostinho se impressionava ao recordar em sua infância o grande prazer que ele tinha em comer peras roubadas do quintal do vizinho. E por quê? Perguntava ele. Era que as peras do vizinho lhe matariam a fome? Não, ele não tinha fome. Era a vontade de comer peras? Também não, ele tinha peras em seu quintal. Era o pecado, dizia Agostinho, que já se manifestava em seu coração, seduzindo-o a fazer o que não é correto. Por isso, a Bíblia diz que todos já nascemos precisando de um Goel. Esta é uma palavra hebraica muito significativa que quer dizer redentor. Alguém que venha pagar a nossa dívida, que venha nos libertar do mal e da tendência do mal. Aliás, na Bíblia, o conceito de liberdade está muito ligado ao conceito de redenção. Tanto Paulo quanto Pedro e João, ao escreverem as suas porções do Novo Testamento, falam da obra de Cristo, que foi exatamente a de nos comprar ou de nos resgatar da perdição do pecado. Estes conceitos você pode encontrar em passagens como 1 Coríntios 6, capítulo 6, versos 19 a 20, 1 Coríntios 7, 23, Apocalipse 5, 9 e 1 Pedro 1, 18 a 20. Mas veja que interessante, esses autores estavam escrevendo em grego e por isso escolheram uma palavra muito especial para expressar o seu conceito. Trata-se do verbo agorazo. Agorazo vem da palavra ágora, que era uma típica praça das cidades gregas de então, como esta em Atenas, cujas ruínas você pode ver em seu vídeo. Uma reconstrução artística nos dá uma noção de como a ágora seria nos tempos antigos. Um lugar de anúncios, encontros, comércio, julgamentos de pequenas causas e, principalmente, de alforria. Pois era aqui que os escravos seriam leiloados ou tinham a sua liberdade oficializada. Por isso se dizia que um escravo livre era um escravo retirado da ágora, da praça, um escravo que passou por uma ação de agorazo. Agora vamos voltar ao nome que os judeus davam para a apresentação de um bebê no templo, Pidyon Haben. Lembrando que Pidyon é resgate, você vê a ligação entre os dois conceitos? Muitas leis e práticas foram dadas ao povo judeu para lembrar-lhes as suas crenças. Nesse caso específico, o objetivo era lembrar-lhes de que eles criam no Deus de Abraão e eram portadores, portanto, de uma promessa de resgate, de um pacto de livramento. Curiosamente, aquele que veio do céu para pagar o preço do nosso resgate foi ele mesmo resgatado, não porque tivesse pecado, mas porque necessitava cumprir a lei para dar-nos o exemplo. Afinal, ele, Cristo, veio para cumprir a lei e seria sem sentido se ele mesmo ficasse à margem dela. Como sempre acontece,
Na origem dessa prática estava também a contrafação pagã, que necessitava ser corrigida ou substituída por uma prática mais real e menos mitológica, como a proposta pelo paganismo. Graças ao texto bíblico, ficamos sabendo que Deus, certa vez, pedira a Abraão o sacrifício de seu primogênito, mas o sentido, como dissemos, era bem diferente daquele do culto a Moloch ou qualquer outra divindade pagã. O sentido era o mesmo relacionado aos pais terrenos de Jesus e serve de conselho para muitos pais, professores, avós, todos que, de uma maneira ou de outra, lidam com a educação de jovens e juvenis. Em primeiro lugar, devemos levar as pessoas, especialmente os pais, a reconhecerem que os filhos não são propriedade sua. Eles são empréstimos de Deus, que no dia do juízo perguntará a cada um o que fez com o tesouro que lhes foi confiado. Veja, se você tem uma coisa que é só sua, pode ter a tendência a ser relapso. Porém, se esta coisa pertence a alguém muito importante, a sua atenção será mais do que redobrada, principalmente por saber que o verdadeiro dono virá no final do dia perguntando como foi que você cuidou da sua preciosidade. Imagine-se dirigindo um carro que é seu ou dirigindo uma Ferrari que pertence ao seu patrão. Um detalhe a mais. A maneira de se resgatar os filhos, segundo a Bíblia, é não ter medo de entregá-los nas mãos de Deus. O problema é que muitos querem ser genitores e deuses ao mesmo tempo para os filhos. Eles não entendem que os filhos pertencem a Deus. Eles acabam indo por um extremo também, ou de quererem ser os donos dos filhos, ou idolatrando os filhos como se estes fossem o centro de sua devoção. Os que assim fazem acabam como os pais pagãos da antiguidade, entregando seus filhos para o fogo de Moloch, que numa versão moderna poderia ser as drogas, o crime, a delinquência desenfreada. Um aspecto a mais é que o resgate das crianças do tempo bíblico nos apresenta um detalhe curioso. Os pais deveriam ter a noção de que os filhos necessitam ser resgatados desde que nascem. Esses pais que têm essa noção não cometem o erro de deixar para depois o que deve ser feito na infância. Colocar limites, ensinar modos, mostrar o caminho de Deus, saber que a criança já nasce com a tendência para o mal, são emblemas que a Bíblia acentua para os pais. Provérbios capítulo 22, verso 6, nos traz um conselho muito importante. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando a Bíblia diz "e não se desviará dele", quer dizer não se esquecerá, ainda que se desvie. Este é o sentido original em hebraico. A tendência de muitos é achar, ainda que inconscientemente, que os seus filhos nunca erram, que o erro está sempre com os outros, que a sua prole nasceu perfeita, imaculada, sem pecado. A necessidade do resgate, diz a Bíblia, é para todos e é impossível salvar aquele que não se conscientiza de que está precisando de ajuda. A cerimônia de dedicação do filho primogênito deveria ocorrer 40 dias após o nascimento da criança e também após o resguardo da mãe. Ainda hoje, alguns judeus fazem esta cerimônia em aramaico, como era nos dias de Jesus. O pai apresenta o menino ao Kohen, um líder espiritual que, segundo alguns, seria da descendência levita, a descendência dos sacerdotes, e então a criança é entregue, justamente numa bandeja. Quando a criança é colocada diante do Kohen numa bandeja, este pergunta ao pai se ele pretende deixar o filho ou pretende resgatá-lo. Após ouvir da boca do pai a resposta negativa por 3 vezes, o líder repete também por 3 vezes: então o teu filho está resgatado, não será deixado. Que bom se todos nós, pais, professores, amigos, pudéssemos hoje ouvir primeiramente acerca de nós mesmos e em seguida de nossos entes queridos: parabéns, você está resgatado. Seria algo extraordinário, não é mesmo? Hoje o programa Evidências usou alguns elementos da arqueologia e da história antiga para tocar num delicado assunto de nossos dias: o problema da educação de jovens e juvenis e a tarefa urgente de resgatá-los para Deus, para os caminhos do bem. E não há melhor metodologia de ensino, principalmente o ensino de valores morais, do que aquela que se pauta pelo exemplo. Pais piedosos e honestos têm muito mais chances de criar filhos piedosos e honestos
do que pais que se pautam pela filosofia do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A partir de hoje, preste bastante atenção. Existem versões modernas de Moloch que continuam ameaçando os nossos lares. Elas podem vir na forma de certos programas de TV, certos entretenimentos e até em certas permissividades que conduzem os jovens ao caminho da perdição. Estaria você disposto a sacrificar-se por aqueles que ama? Estaria disposto a ganhar menos para estar perto dos seus?